Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje, iremos trazer alguns riscos alimentares das quais podem estar presentes mesmo dentro de uma alimentação saudável. Abordaremos algumas curiosidades relacionadas a riscos que alguns alimentos podem trazer à saúde. Você gosta desse tipo de conteúdo? Então já deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Todas as semanas trazemos conteúdos de valor com informações, curiosidades e sabedoria. Todos sabemos da importância de uma alimentação saudável para que possamos ter condições de ter uma vida com mais qualidade. E essa qualidade de vida pode estar direta ou indiretamente ligada à nossa alimentação. Além da prática regular de exercícios, os alimentos têm papel fundamental em nossa vida humana. Existem alimentos que, mesmo que não saibamos, podem apresentar alguns riscos à nossa saúde das quais desconhecemos. Vamos apresentar a vocês alguns desses alimentos que podem, dependendo da quantidade, até levar à morte. Sementes de frutas. Cuidado com o cianeto. Você já deve saber que ingerir o caroço ou sementes de algumas frutas não faz mal para a saúde, seja acidentalmente ou não. Entretanto, segundo estudos pelo Centro de Informações Anti-Veneno, CIAV, alerta para o cuidado na ingestão das sementes e caroços de frutas. Isso porque, embora algumas não façam mal quando ingeridas com moderação, outras possuem, junto com os nutrientes, algumas substâncias que podem ser tóxicas. Segundo especialistas, alguns caroços e sementes oferecem tanto ou mais nutrientes do que a própria polpa. Como exemplo, podemos citar como exemplos o caroço do abacate, que possui 70% mais antioxidantes que combatem o envelhecimento do que a própria fruta. E as sementes da melancia, ricas em vitaminas e sais minerais que ajudam a manter cabelo, unhas e pele saudáveis. Estas sementes devem ser mastigadas ou batidas no liquidificador, junto com a polpa para que seus nutrientes sejam absorvidos. Com relação a riscos para a saúde, Juscelino Neri cita como exemplos as sementes e caroços de pera, maçã, cereja, damasco e pêssego, que possuem um composto chamado amigdalina, que, em contato com as enzimas do corpo humano, libera o cianeto, substância capaz de gerar dor de cabeça, confusão mental, vômitos e até mesmo óbito. Ainda segundo uma matéria divulgada pela BBC, um homem sofreu intoxicação por cianeto depois de abrir 3 caroços de cerejas e comer a semente contida em cada um deles, em Lancashire, no Reino Unido. Segundo a vítima, a curiosidade quase o matou quando ele decidiu morder as sementes. Logo em seguida, começou a se sentir mal, sendo encaminhado para o hospital. Segundo o relato, 20 minutos após comer 3 sementes, ele sentiu cansaço extremo e teve uma dor de cabeça. A vítima só percebeu o potencial de envenenamento após uma busca online e ligou para o serviço de emergência. Ele foi levado ao Hospital Blackpool Victoria, onde recebeu um antídoto. Você já teve alguma experiência parecida ao consumir algumas dessas frutas? Nos conte nos comentários. Mandioca. Cuidado com o cianeto. O próximo alimento a ser abordado, e que também requer cuidados no consumo devido a conter uma quantidade de cianeto considerável para a intoxicação humana, é a mandioca ou aipim. Uma pergunta sempre presente é se a mandioca crua é tóxica? E a resposta é: sim, a mandioca crua possui mais de um tipo de um composto chamado glicosídeo cianogênico, que torna-se extremamente tóxico quando o ingerimos. Esse alimento, que é muito rico em energia e gera inúmeros produtos que vão à nossa mesa, exige alguns cuidados na sua preparação. Existem 2 grupos de variedades de mandioca: as bravas e as mansas, de mesa. O que diferencia elas é que as mandiocas bravas possuem muito mais toxina que as variedades mansas, que possuem muito pouca toxina. Também chamada de aipim ou macaxeira, a mandioca mansa é a que consumimos em casa, cozida ou frita. Já a mandioca brava é utilizada exclusivamente pela indústria para fazer as farinhas, amidos e outros produtos industriais. A maior parte das toxinas das mandiocas mansas fica concentrada nas folhas, mas parte das toxinas vai à raiz. Por esse motivo, é importante sempre descascarmos e cozinharmos ou fritarmos antes de comer a mandioca, garantindo que as toxinas se evaporem por completo. Atum.
Benefícios e cuidados com o mercúrio. O alimento a seguir é rico em fósforo, magnésio, ferro, iodo e nas vitaminas A, D, B6 e B12. É por isso um alimento muito completo que fortalece o sistema imunitário. Esse é o valor nutricional do peixe. Atum. Mas o que ninguém te conta é os riscos que essa iguaria do mar poder ter, principalmente devido a um consumo ativo dos enlatados com atum. Pesquisadores da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, o CSC, nos Estados Unidos, decidiram fazer testes em estudantes consumidores dos atuns enlatados. A partir de amostras do cabelo dos alunos, foi possível notar que, para alguns deles, a quantidade de mercúrio estava acima dos níveis recomendáveis. Ainda segundo o estudo, 54% dos alunos consumiam atum 3 vezes por semana, o que já pode exceder a dose de metilmercúrio considerada segura pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, EPA. Em 7 participantes, o consumo era um tanto mais surpreendente. Eles declararam comer o alimento 20 vezes por semana. A professora adjunta da UC Santa Cruz, Mira Finkelstein, que participou da pesquisa, afirma: "Isso não significa necessariamente que os estudantes sofrem efeitos de toxicidade, mas esse já é um nível no qual se recomenda reduzir a exposição ao mercúrio. Mas o que leva o atum a ser contaminado com essa toxina? Segundo pesquisadores, processos naturais, como erupções vulcânicas e dejetos industriais, levam metilmercúrio à vida marinha. Como o atum consome outros peixes, ele acaba concentrando mais níveis da substância. Em humanos, a toxina pode causar danos neurológicos e provoca efeitos na saúde reprodutiva. Por isso, a preocupação sobre o consumo de atum é maior em mulheres grávidas e crianças. Em casos graves, a substância pode levar à cegueira, ao impedimento cognitivo e ao mau funcionamento pulmonar. Mel. Alimento doce com cuidados especiais. O próximo alimento pode até parecer doce, mas também pode trazer grandes prejuízos à nossa saúde. Primeiramente, vamos entender um pouco mais sobre a influência do mel como um risco para o ser humano. Primeiramente, vamos entender sobre o que é o botulismo. O botulismo é uma doença neuroparalítica grave, rara, não contagiosa, causada pela ação de uma potente toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum, C. botulinum. O agente etiológico entra no organismo por meio de ferimentos ou pela ingestão de alimentos contaminados que não têm produção e/ou conservação adequada. Sua notificação é compulsória e imediata, em até 24 horas, para que as ações de vigilância sejam realizadas em tempo de prevenir outros casos. A doença pode levar à morte por paralisia da musculatura respiratória. O botulismo existe também na fase infantil e pode ser extremamente grave em alguns casos. Este tipo de botulismo é uma forma de ocorrência intestinal mais frequente em crianças com idade entre 3 e 26 semanas, tendo uma das principais causas o consumo de mel de abelha nas primeiras semanas de vida. Os casos de botulismo infantil têm sido notificados na Ásia, Austrália, Europa, América do Norte e América do Sul. A incidência e a distribuição real não são precisas, porque os profissionais de saúde, em poucas ocasiões, suspeitam de botulismo. Esta doença pode ser responsável por 5% dos casos de morte súbita em lactentes. Um exemplo de toxinas que podem estar presentes no mel é um estudo realizado na cidade de Sydney no ano de 2016, na qual demonstrou que o mel fabricado na Austrália contém elevadas concentrações de uma toxina natural que é ligada a doenças crônicas como o câncer. Essa toxina, chamada de alcaloides pirrolizidínicos, APs, é causada pelo consumo de determinadas plantas que produzem essas substâncias tóxicas em seu processo de biossíntese. Muitos dos casos, devido à toxicidade dos alcaloides, apresentam danos moderados a severos no fígado de seres humanos, além de serem suspeitos de causar câncer quando consumidos em doses elevadas. Devido a esses riscos, o mel deve ser escolhido. Prezando por um mel de boa qualidade, deve ser puro. Logo, aditivos, como corantes, por exemplo, são proibidos. Se presentes, estes aditivos podem mascarar desvios da qualidade ou até mesmo adulteração, adição de xaropes de açúcar no lugar do mel, por exemplo, colocando o consumidor em risco. Cuidados com o armazenamento também são fundamentais.
já que a exposição a temperaturas elevadas podem degradar o produto, levando à formação de substâncias inadequadas ao consumo. Arroz. O risco inesperado. O arroz é um dos principais grãos da dieta do brasileiro e necessita ser submetido a um controle de qualidade eficaz, pois a falta desse controle pode apresentar uma concentração de variações do elemento químico arsênio acima do ideal. O alerta vem de uma pesquisa realizada na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, FCFRP, da USP. A concentração elevada da toxina pode contribuir para o desenvolvimento de doenças crônicas, como o câncer, destaca o farmacêutico bioquímico Bruno Lemos Batista, autor do estudo. A fiscalização sobre o que consumimos deve estar entre as diretrizes de políticas públicas. Batista identificou concentrações expressivas do elemento arsênio em diversas variedades de arrozes consumidos no país, tais como o tipo branco, polido, o arroz integral, sem polimento, e parboilizado, do inglês partial boiled, ou seja, parcialmente fervido, integral ou branco. As concentrações eram semelhantes às encontradas por outros pesquisadores na China, Índia, Bangladesh e Estados Unidos, regiões com solos que contam naturalmente com a presença do arsênio. Nas análises, foram constatados níveis moderadamente elevados, na faixa dos 282 nanogramas, NaN de arsênio por grama, G de arroz. O tipo integral foi dos que apresentará maiores concentrações, pois, em geral, o arsênio pode se acumular no farelo. Ao decidir fazer a especiação química dos grãos, foi verificado que, em média, os grãos brasileiros possuem ao redor de 40% do arsênio presente nas formas orgânicas e 60% nas formas inorgânicas, sendo que a ASB, dita não tóxica, não foi encontrada, similar ao encontrado por outros pesquisadores em outros países, comentou o pesquisador. Considerando a média de arsênio no arroz e que o brasileiro consome 86,5 gramas desse grão ao dia, a ingestão de arsênio via arroz é pouco maior que via água em sua concentração máxima permitida para ingestão, 10 microgramas UG de arsênio por litro de água, a partir da média de 2 litros de água diários. Bruno ressalta que o estudo trata da ingestão, e não absorção, desse arsênio presente no arroz pelo intestino. Durante os experimentos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, realizou uma consulta pública para a concentração máxima de 300 microgramas de arsênio por grama de arroz. Ao refletirmos sobre os diversos alimentos abordados, fica claro que a escolha e preparo dos alimentos são aspectos fundamentais para a preservação da nossa saúde. A discussão sobre os riscos associados a determinados alimentos, como as sementes de frutas, a mandioca, o atum e o mel, ressalta a importância da conscientização dos consumidores. A recapitulação dos riscos apresentados, como a presença de cianeto em algumas sementes e caroços, a toxicidade da mandioca crua devido aos glicosídeos cianogênicos, o perigo do mercúrio no atum e a possibilidade de contaminação por botulismo no mel, destaca a necessidade de adotarmos precauções em nossa alimentação diária. Diante desses alertas, é essencial que cada um de nós esteja ciente dos potenciais perigos e tome medidas para garantir a segurança alimentar. Isso inclui escolhas conscientes, como o cuidado na preparação da mandioca, a moderação no consumo de atum enlatado e a atenção à procedência e qualidade do mel. Ao compartilhar esse conhecimento, contribuímos para a disseminação de informações que podem impactar positivamente a saúde e o bem-estar de todos. Comente suas experiências, compartilhe com amigos e familiares e inscreva-se para receber mais conteúdos valiosos sobre alimentação consciente. Juntos podemos cultivar hábitos mais saudáveis e promover uma relação mais segura e informada com os alimentos que fazem parte de nossas vidas.